I came a number of years ago as an attendee, and I said, we're going to exhibit here the next year with our company, Shermo, and we've attended every year since. Speaking with the attendees and getting to learn a little bit more about what exactly they're looking for in this space and how amazed they are by all of the innovative ideas that people have in this industry. It's just so nice and refreshing to get everybody in the same room, collaborating, talking about what we're doing, talking about what's going on in the industry, and just really networking again. That is so valuable. If I could sum ITC up in one word: Networking. Awesome. Memorable. Worthwhile. Exciting. Vegas. Podcast O Corretor chegando numa quarta-feira especial, diretamente aqui da sede da Santa Rita, com um parceiro nosso de negócios. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente. A gente trouxe a Fator Seguradora e eu estou aqui com um convidado muito especial. E eu vou apresentar eles para vocês. Ou melhor, eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Luiz Antônio, seja muito bem-vindo ao podcast O Corretor. Obrigado, Léo. Obrigado aí pelo convite, por essa oportunidade de falar com os nossos amigos corretores, né, de falar com o público em geral. Acho que é sempre uma oportunidade de falar um pouco de Fator Seguradora, né, dos nossos negócios e do que a gente pode fazer nesse mercado. Com certeza. Quando surgiu as conversas, a gente conversou essa semana antes para alinhar esse programa, né, Luiz? Você me falou algo que me passou pela cabeça, né? Comentou que a Fator é uma seguradora mais jovem no mercado, né, mas que já vem com uma pegada totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver em outras seguradoras, que vem para aqueles produtos mais tradicionais, né? A Fator é uma oportunidade de venda para os outros corretores que desejam explorar novos negócios, né, Luiz? É verdade. A Fator Seguradora ela tem 16 anos, né? Já não é tão jovem assim. Já está quase na hora de se alistar para o Já debutou. Exatamente. Mas nesses 16 anos, eu acho que nós já passamos pela arrebentação, né? como dizem os surfistas, né? Já passamos por momentos diferentes no país. A Fator iniciou muito focada em seguro de garantia e em seguro ligado à infraestrutura de uma maneira geral. Era um momento do país com vários investimentos no setor. E então nós começamos ali apoiando os corretores de seguros, os clientes, nos projetos de infraestrutura e de seguro-garantia que estavam ali todos juntos naquele momento, na solução que o segurado precisava, que o tomador precisava. Um pouco mais tarde, a gente começou a ver que aqueles projetos estavam se consolidando, terminando, e começamos a fazer também os seguros de propriedades, mais tarde os seguros de responsabilidade, de risco de engenharia já vínhamos aquecendo e crescendo, então foi natural, né? Mas de um tempo para cá, nos últimos 3 anos, nós temos gasto bastante tempo com o nosso canal digital, que aí sim tem um pouco mais de desafio, afinal todas as empresas, todas as seguradoras hoje querem transformar o processo num processo digitalizado, né? E o digital, eu acho que ele vem muito a calhar com o momento que o mercado de seguros brasileiro vive. Vamos falar para o corretor que está nos assistindo. É praticamente impossível ele evoluir a empresa dele se ele não fizer a presença no digital, né? E a gente até conversou aqui, estava contando nos bastidores que a Fator já investiu em ajudar e capacitar o próprio corretor a ter esse canal também de venda, né, Luiz? E eu acho que isso é fundamental para toda e qualquer seguradora que quer ocupar um espaço maior, é capacitar o corretor para ele saber que ele pode vender e contar com aquela seguradora em todos os aspectos, né? O mundo mudou, né? Não adianta a gente ser resistente a isso. Eu acho que o consumidor do futuro vai mudar cada vez mais. Com certeza. Nós vamos lidar com os jovens de hoje, que serão os consumidores de amanhã,
Eles querem um processo muito mais simples, muito mais automatizado do que o antigo consumidor, né? Quando nós colocamos o nosso Fator Connect no ar, ele tinha algumas, vamos falar assim, algumas ferramentas para apoiar o corretor de seguros. Naquele primeiro momento, nos chamava a atenção. Primeiro, a gente estava ali vivendo a pandemia, então toda a nossa iniciativa ela estava muito ligada a treinamentos digitais, né? Então, se você fazia um webinar, você precisava deixar esse webinar na plataforma para o corretor ter acesso a qualquer momento. É importante que ele possa capacitar também os funcionários dele. Então, criamos uma área no nosso Fator Connect, né, o eCapacita, que faz com que o corretor acompanhe o andamento dos treinamentos desse funcionário que ele tem. Isso ajuda também nesse tão desafiador, né, esse momento desafiador que a gente está vivendo de digitalização, mas também nesse momento de turnover, né, toda hora o corretor perde um funcionário, precisa explicar tudo de novo, e você imagina explicar o que 20, 30 seguradoras fazem no mercado. É praticamente impossível. Eu estava falando, o nosso último episódio foi com o pessoal do SecFi, né? Uma empresa que proporciona soluções digitais para o corretor, tanto na parte de cotação como no CRM, né? E a gente conversando, algo foi questionado, né? Seguro de auto é realmente diferente ou é tudo igual? Porque hoje ele é quase um commodity. Todas as seguradoras oferecem a mesma coisa. E aí quando a gente vai pegando riscos de engenharia, como você falou, RCs, eles são muito peculiares. E aí o corretor de seguros, por mais que ele queira, eu acho que ele não tem capacidade dos tempos de hoje de dominar diversas seguradoras para ele atuar, para ele trabalhar. Porque existem condições gerais diferentes, existem aceitações diferentes. E aí a gente tem que buscar parceiros que possibilitem e facilitem o nosso treinamento. Você falou ali algo que para mim é fundamental no treinamento. É estar lá na plataforma para mim poder utilizar quando for necessário. Porque às vezes eu não vou poder estar lá às 9 horas. A gente vai estar gravando, vai estar numa reunião, vai estar em algum evento. Mas a gente poder acessar essa plataforma e usar ela como balizadora de conhecimento para nós, né, Luiz? Esse processo de formação do corretor é muito interessante, né, Léo? Se você parar para pensar, tem produtos que eles não são fáceis. Os seguros de responsabilidade, eles trazem um pouco do que o direito... eu não gosto muito de prender ele no direito, porque nem tudo que é de direito está coberto, né? Mas quando você para pensar que a judicialização no país, ela talvez seja a maior do mundo, nós temos um ambiente muito complexo. Né? Sobre o aspecto, não quero ser polêmico aqui, mas vamos ter cuidado, mas é muito complexo de você falar o que é certo, o que não é certo. Mas o fato é que o país viveu durante alguns anos de um incentivo, né, ao respeito ao Código de Defesa do Consumidor, né, as associações de defesa do consumidor se tornaram cada vez mais importantes, relevantes para o processo de justiça realmente. Sim. Né? E os seguros de responsabilidade civil, eles são tantos quantos forem as atividades do homem, eles estão aí são criados todos os dias. Né? Todos os dias aparece uma oportunidade. Mas, e talvez aqui, né, se a gente fala de uma dificuldade do corretor de investir tempo para se capacitar nesse produto, explica o motivo do prêmio arrecadado nessa linha de negócio ser tão pequeno. Porque se você for ao Japão, se você for para a Europa, você vai ver que as carteiras de seguros de responsabilidade, elas são equiparadas aos seguros de propriedade. Né? Aqui no Brasil, isso não acontece. Se você sair e resolver conversar com qualquer profissional liberal, e você sabe muito bem que é a maior categoria que nós temos hoje funcionando no país, de profissional liberal, e será cada vez maior,
você tem ali uma oportunidade de vender a primeira apólice de um cara que nunca contratou. Mas o corretor está muito mais preocupado em fazer o seguro do automóvel, desse consumidor, do que propriamente do seguro de responsabilidade. E você protege, em termos de valor, tanto quanto o valor do automóvel. Então, é uma relação que parte da cultura, né, do corretor entender exatamente o que significa um seguro de responsabilidade, até essa arrecadação de prêmio que vai fazer com que os produtos sejam cada vez mais aderentes ao nosso consumidor. Você estava comentando, né? A Fator tem 16 anos. Eu tenho 13 de mercado, tá? Esse ano agora, mês de outubro, eu recebi o primeiro convite, até acho que compartilhei contigo na segunda-feira, que eu vou palestrar para estudantes de odontologia da Universidade Federal do Paraná. Em 13 anos é o primeiro movimento que eu vejo chegar a mim do interesse de uma profissão médico e odontologista e advogado, acho que são os RCs que mais permeiam o nosso mercado, né? Mas é a primeira vez que eu estou indo falar com pessoas que vão ter ali 18, 19, 20 anos, que estão numa parte acadêmica, que é que nem eu costumo dizer, né? Tem alguns amigos médicos que dizem, poxa, não sei se eu trabalho em hospital, queria ter um consultório, mas aí tem um risco. Daí eu falei assim, é que você não teve um curso de administração. O médico ele é formado para salvar vidas, muitas vezes. O dentista para fazer os tratamentos. Mas e a base teórica, né? Então, a gente tem que, através do conhecimento, passar, eu pretendo passar nessa palestra o quê? Se o seu carro for roubado, ok, é um patrimônio de 20, 30, 40, 100 mil. Você provavelmente, ao longo da sua vida, vai ter a oportunidade de reconstituí-lo. Mas e se a sua carreira acabar por causa de um erro médico? Se você for médico e cometer um erro, porque nós estamos sujeitos a erros. Eu sou corretor de seguros e tenho meu seguro de responsabilidade civil contratado, né? Nós estamos sujeitos a situações que possam acontecer naquele dia e você está falando com uma vida. E aí, quando você traz esses dados, né, Luiz, que eu acho que é muito importante agora para quem também está nos assistindo, o custo de um seguro de responsabilidade civil muitas vezes infinitamente maior do que você vai pagar num prêmio de auto. Tem importantes pontos para a gente lembrar no seguro de responsabilidade civil, né? Primeiro que essa história de que você não erra, ela está em qualquer profissional. Qualquer profissional ele tem dentro dele a história de eu tomo todos os cuidados possíveis, né? Mas não é disso que nós estamos falando. É de uma discussão que às vezes não passa por um erro, né? Às vezes você recebe uma ação, uma reclamação e não existe ali nada que chame a sua atenção, que você... Que indique que foi um erro. Exatamente. E você precisa se defender. O custo de defesa é algo que os seguros de responsabilidade civil profissional oferecem, que é muito importante, porque hoje você sabe muito bem como tem ficado cada vez mais caro o custo, né, dos advogados, né, do processo jurídico todo. Desse processo todo. E tem um outro ponto que eu acho que é fundamental também, que você passa por esse momento da defesa, mas antes da defesa, no momento que acontece o problema, você também precisa saber o que fazer, né? Como é que você atende aquele segurado, aquele terceiro que está reclamando, né? Como é que você protege o seu nome, né? Porque tem toda uma exposição hoje em dia de redes sociais e tudo mais, e os profissionais acabam vulneráveis. Não estou aqui julgando se ele cometeu um erro ou não, mas eles acabam, sim, vulneráveis a toda essa exposição midiática que nós temos hoje, que o seguro de responsabilidade civil profissional também ajuda. Também é. Então, você pega um médico, um neurocirurgião, esse cara ele tem uma exposição muito alta. Você fala para ele,
vem conhecer um seguro de responsabilidade civil profissional, ele olha com desdém para esse seu convite. Muitas vezes ele não tem tempo para isso, né? Então, só você conquistar aí uns 5 minutos dele, conquistar a atenção dele, já é difícil. Então, você tem que estar capacitado para falar a coisa certa, para saber vender o produto, para saber tangibilizar para esse futuro segurado toda a proteção que ele vai ter, que não é só da indenização final ao terceiro em caso de um dano ali comprovado e tudo Sim. mais. Mas tem outros aspectos que você pode ofertar e que são tão importantes quanto a indenização final. Você estava falando isso, eu estava lembrando um caso que aconteceu agora recentemente na corretora, que até me despertou a atenção, né? Até fui falar com alguns dos amigos advogados. Aconteceu um erro médico de um segurado nosso e a ação veio do Ministério Público, não veio da família. Foi um óbito de uma mãe que na mesa de cirurgia veio a falecer durante o parto, por um fator que ela tinha uma hérnia que estava por causa da gravidez ali escondida, e aconteceu e o nosso segurado foi acionado ali, e vai estar em início de discussão, né? E aí o nosso parceiro lá que tinha feito a venda falou assim, nossa, mas o Ministério Público, eu falei, algum motivo tem, né? Então assim, pode ser a família, mas pode ser o Ministério Público para entender, pode ser ele representando a família, né? Então a gente tem diversos pontos. E aí, você comentou ali no começo, Luiz, a Fator ela surgiu há 16 anos atrás com um foco de garantias. E veio passando e evoluindo. Hoje, qual que você enxerga assim, que é um maior caminho que a Fator enxerga de futuro para ela? Você já falou da questão do acesso ao digital, mas hoje a Fator investe para ser uma solução para corretores e para o mercado focado em o quê? Em 5, 10 anos a gente pode falar onde a Fator pretende chegar? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? O que nós temos feito, né? Na verdade, a Fator hoje, ela se posiciona no mercado corporativo, ligado totalmente aos corretores de seguro, embora, né, a nossa história venha do Banco Fator, né? Que não é um banco atuante comercialmente falando. Nós somos uma companhia 100% do corretor de seguros e a gente tem se preocupado muito em estar perto do corretor de seguros e entender essas demandas. O mundo vai mudando, né? Como eu falei no início, e a gente precisa se preocupar com essas mudanças. Agora a gente está vivendo toda uma mudança do clima que vai trazer novos desafios, novas formas de precificação, talvez até uma mudança nas coberturas. E nós estamos totalmente aderentes a esse mercado corporativo. O nosso objetivo é cada vez mais estar inserido nesse mercado como uma companhia nacional, trazer essa relação de confiança de que, poxa, a gente conhece o país, conhecemos os nossos segurados, conhecemos os nossos corretores e sabemos exatamente o que eles precisam. Afinal, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, nós sabemos exatamente quais são os desafios da economia brasileira. Então, a gente tem se preocupado muito com isso e muito em capacitar corretor. Para a gente, esse é um tema importante. Até não fugindo da sua pergunta, vamos agora fazer mais 3 episódios do nosso programa de imersão digital, que é um programa específico para capacitar o corretor para a venda digital. Por quê? Porque a gente acha que o país vai continuar mudando, o mundo vai continuar mudando e esse corretor tem que se preocupar com isso. E eu acho que já ficou claro que o corretor vai ser o canal de venda, seja no digital, seja no físico, é ele. Claro, não existe uma outra forma e esse corretor tem que saber angariar um cliente, ele tem que saber falar digitalmente com esse cliente e nós temos feito bastante ações para fazer com que esse corretor tenha familiaridade com essas ferramentas, né? Agora, olhando para o mercado, eu acho que esse posicionamento da Fator ele vai estar sempre próximo ao que a economia
for nos apresentando, né? A gente tem que estar aí ligado aos investimentos do momento. Nós temos diversos desafios e algo que você trouxe ali que é muito interessante para quem está nos assistindo pensar, que sempre dizem que quando você teve uma ideia, provavelmente alguém em algum lugar do planeta teve a mesma ideia e talvez ele já esteja na sua frente. E isso vai acontecer inevitavelmente com as profissões. Né? Hoje, chegando aqui no Santa Rita, me deparei lá embaixo com a portaria que ficou digital. Eu falei assim, e aí, tá bom? O porteiro olhou para mim, tá bom, mas 2 porteiros já foram mandados embora. Então, assim, são mudanças, né? E isso abre oportunidades e novos horizontes para que novas profissões sejam criadas. E aí, eu acho que é algo muito importante da gente ressaltar, que eu acho que é sempre um ponto de atenção, e não usando termos de seguros, né? Não vou falar de sinistro, tirar o segurez, né? A gente entender algo que você disse lá atrás. O seguro de responsabilidade civil, ele está muito ligado ao perfil jurídico, de direito, né? E a apólice, ela é muito abrangente e também muito excludente, né? Então, isso é um ponto que eu acho que o corretor tem que se preocupar, e aí, puxando o gancho do que você falou, se capacitar realmente. Porque se ele cair e falar assim, eu vou vender, e não souber, talvez a venda ele consiga fazer com relativa facilidade. Se tiver um preço, uma condição, vai colocar, a cobertura muitas vezes é fácil de contratar, mas se ele não tiver atenção a esse ponto, ele pode cometer um erro e até se prejudicar e prejudicar a carreira de uma pessoa, né, Luiz? Mas eu acredito muito que isso vai acontecer. Eu acho que o corretor ele vai se capacitar. Um exemplo bom para falar disso é o seguro-garantia, porque há 20 anos atrás o corretor olhava para esse produto e olhava com receio, né? Pô, vou ter que ler, vou ter que me informar, vou ter que saber o que é isso. Para que serve essa apólice? Quando ela entra? Quando não entra? O tempo foi passando e hoje a quantidade de corretor que nos procura para falar sobre seguro-garantia, para desenvolver novas oportunidades, novos projetos, é impressionante. Muito do que o mercado evoluiu porque viu a oportunidade ali e falou assim, poxa, isso é realmente algo importante para o meu segurado, então eu tenho que me capacitar para poder ofertar o que ele vai precisar lá na frente. Então essa preocupação tem que ser uma preocupação constante do corretor. O que meu segurado vai precisar amanhã? Né? Não é só o que eu vou precisar para me tornar cada vez mais procurado, ou um cara que, né, com sucesso, que eu vou vender bastante. Não. Como é que eu oferto um leque de cobertura para o meu segurado, ou para um futuro segurado, que ele olha e fala assim, poxa, esse cara realmente sabe o que eu preciso. Esse é o desafio. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta para esse bate-papo com o Luiz Antônio aqui da Fator Seguradora, para a gente continuar explorando esse universo por muitos corretores desconhecidos do seguro garantia, responsabilidade civil. A gente tem muito para falar ainda nesse podcast.
I came a number of years ago as an attendee, and I said, we're going to exhibit here the next year for our company, Shermo, and we've attended every year since. Speaking with the attendees and getting to learn a little bit more about what exactly they're looking for in this space and how amazed they are by all of the innovative ideas that people have in this industry. It's just so nice and refreshing to get everybody in the same room, collaborating, talking about what we're doing, talking about what's going on in the industry, and just really networking again. That is so valuable. If I could sum ITC up in one word, Networking. Awesome. Memorable. Worthwhile. Exciting. Vegas. Pessoal, voltamos aqui no podcast O Corretor para esse segundo bloco, né? Que a gente já falou muito sobre a parte jurídica, já falamos de produto, mas vamos dar um foco agora, acho que na parte de consumidor e um pouquinho mais de corretor. Eles estão nos assistindo, então vamos dar uma prestigiada para eles, né? Luiz, o que você acha para uma pessoa que está nos assistindo aqui, independente da profissão? Porque a gente já falou que o RC hoje ele praticamente atua em todas as profissões do mercado. Seja ela regulamentada, tenha um CREA, tenha uma OAB, né? Até algo que um ponto que é a OAB do Paraná, que eu sempre faço um voto de louvor, que eles têm uma parceria que eles já abordam o advogado para o advogado ter. Até para mim, como corretor, é difícil para vender às vezes, mas eles já orientam o próprio advogado, que muitos advogados às vezes também não têm essa orientação, né? Mas para o consumidor, para ele entender, a gente já falou de caso médico aqui, mas vou te pedir, lembra de algum caso assim, que você fala, poxa, esse daqui é emblemático, marcou a minha carreira, para a gente trazer para essa realidade do público que está nos ouvindo? Toda vez que eu penso no consumidor, eu penso na dificuldade que o consumidor tem de encontrar o produto que ele confia, né? Esse processo de vendas é um processo desafiador. E eu fico pensando nesse momento que nós estamos vivendo, onde você tem uma enxurrada de produtos todos os dias em redes sociais, né? E o consumidor está com medo. Né? O cara pega, vai falar de seguros, ele fala, pô, eu vou comprar um seguro, ele olha para aquele papel e ele não sabe muito bem o que significa. O maior desafio que o mercado tem é explicar cada cobertura para o consumidor na hora dessa compra. Né? Eu acho que a gente pensa na venda sempre de uma forma... a gente precisa pensar na venda sempre de uma forma muito didática, né? Muito clara, com cases, como você falou, que chamam a atenção. Né? Porque isso faz com que o consumidor ele se enquadre ali, tangibilize exatamente o que ele vai ter se comprar um seguro. Porque o seguro de automóvel, ele tá ali, comprando uma proteção a uma propriedade dele, é tudo muito, muito claro para ele. Agora, o restante é um pouco, eu tenho que concordar que nem sempre os termos de um seguro, as condições gerais, especiais do seguro deixam tudo muito claro. Não é assim, né? A gente precisa dar aqui um braço a torcer, né? O mercado precisa evoluir nesse sentido. Né? Eu me preocupo muito com essa situação de como o corretor de seguros conversa com esse consumidor final, como o consumidor reconhece o corretor de seguros. É muito importante que esse consumidor tenha um corretor que ele confie, que ele crie uma relação, que ele possa trocar ideias e mostrar exatamente toda a exposição que ele tem na vida dele. Eu digo que sempre que eu vou abordar um cliente para falar de seguro de vida,
né? Normalmente eu gosto de fazer fora do escritório, numa cafeteria, num ambiente um pouco mais neutro, né? E sempre falo, seja amigo ou seja cliente, você, provavelmente eu vou te fazer perguntas que vão te tirar da tua zona de conforto, mas saiba que o que eu tô querendo fazer para você é para entender e te colocar. Se você precisa de um produto resgatável, se você precisa de um produto focado em doenças graves, em que momento da sua vida você se encontra para ver o que você precisa, né? Provavelmente um médico em início de carreira residente que faça um monte de cirurgia precisa pensar num capital gigantesco de responsabilidade civil, totalmente diferente de um médico que vai se aposentar e talvez hoje só clinique numa clínica própria, né, naquele conceito mais tranquilo, que não vá fazer diagnósticos muito complexos, mas é importante o profissional que está nos assistindo e o corretor entender que a oferta ela vai existir para os dois, né? Ontem participei de uma oficina do Minha Vida Protegida, que eu fui convidado a ser embaixador esse ano, e o tema era mudar o mindset do corretor de seguros para a venda do seguro, né? E aí vem um ponto que você fala, e agora falamos para os corretores, né? Que às vezes olham outros produtos e pensam assim, poxa, mas será que a condição é tão atrativa? Né? Aí a pergunta que eu faço para você, meu amigo corretor, é: e a concorrência desses produtos? Será que ela é tão grande quanto a do auto, que às vezes as pessoas ficam vendendo? E hoje já existem diversos memes, né? Você vai fazer um seguro de carro, o cliente pergunta e a vistoria. Você fala que é digital e o cliente pergunta, tá aí, quanto que eu recebo por fazer a minha própria vistoria? Né? Então existem situações que a gente fala assim, poxa, e a gente se depara. Mas eu não posso deixar, seria uma falha tremenda minha, de não falar desse grupo aqui do Santa Rita Assessoria. E a gente está aqui hoje, um programa especial que a gente já fez, e eles estão aqui e fazem um papel, não só mais em Curitiba, mas no estado do Paraná, que não param de abrir sede nova, contratar mais gente, estão expandindo cada vez mais em capacitar os corretores. Aqui onde a gente está gravando esse podcast agora, também é a sala de capacitação. E eu já participei de inúmeros treinamentos deles, onde eu conheci produtos que geraram novos negócios para a minha corretora, né? Então, assim, eu acho que é fundamental o corretor que está nos assistindo aqui, que às vezes não tem o suporte e não sabe por onde começar. É muito difícil, às vezes, você entrar lá, seja o site da Fator, ou de qualquer outra seguradora, e baixar as condições gerais. Que nem a gente brincou, nós somos corretores. A gente entender e se debruçar sobre uma condição geral, e às vezes a gente perde tempo. E aí vem o papel do Santa Rita, com o treinamento, com a equipe toda de suporte que eles têm aqui, que às vezes a gente liga e fala assim, olha, tô com tal situação, me ajuda a resolver? É a Tati, é a Thaís, é a Tina, é a Amanda, eu não vou citar o nome porque é uma equipe só de mulher praticamente, só tá o Marlos e o Santa aqui, cuidando do negócio também, mas eles fazem um trabalho com excelência. É isso mesmo. Essa representatividade que eles têm no mercado vem do profissionalismo, né? Eles conquistaram isso e é muito bacana de ver. Hoje as conversas que nós temos sempre em alto nível, né? com temas importantes. Embora o Ney esteja aqui na região, eles estão muito próximos da gente e sabem traduzir exatamente tudo que o mercado está passando. O papel da assessoria, ela vai muito além, né, de atender o telefone ou responder um e-mail. Né? É o papel realmente de representar a companhia, de trazer as demandas da região para dentro da Fator Seguradora, quando nós, claro, né, não somos perfeitos, não observamos, eles são os primeiros a chamar a atenção, levar todas as informações aos corretores e dividir com esses corretores as oportunidades, oportunizar realmente, né? Essa é a palavra, fazer com que esse corretor enxergue todas as oportunidades que ele tem de transformar o negócio dele num negócio fundamental para o segurado. Fomentar é necessário. Eu sempre costumo dizer, eu tenho certeza, plena certeza absoluta, que se a minha corretora ficasse focada só em vender automóvel, talvez daqui 10 anos eu já não tivesse o ganho que eu tenho hoje.
equiparando e pagando as contas. É necessário para o corretor contratar e expandir os novos horizontes, formar parcerias para vender cada vez mais, tendo em vista que eu acredito que com a população jovem do nosso país, a conscientização vai vir. Digo isso porque pego exemplo em casa. Lembro do meu pai, quando eu era jovem, quando bateram nele na igreja, que ele tinha seguro. Aí quando ingressei no mercado, eu falei, pai, você lembra da seguradora? Né? Ah, filho, era tal. Eu acho que legal, meu pai sempre teve essa cultura. Mas eu vejo diversas pessoas e converso com amigos, eu chego e falo assim, para mim é até complexo, Luiz, eu já falei isso nos outros episódios. Meu celular tem seguro, meu óculos tem seguro. A pessoa chegou e me ofereceu um seguro, eu sou um propagador e falo, nossa, mas que legal esse produto. Não é, muitas vezes a gente vai contratar e não é nem com a gente, né? É uma garantia estendida que a gente contrata junto a um produto que a gente compra, né? Então, assim, as oportunidades, elas vêm surgindo. Mas não, você é suspeito. Eu tá? sou. Você é suspeito porque você compra o seguro porque você acredita no seguro. Né? Acredita no mecanismo de proteção, né? Que o seguro traz. Agora, o nosso desafio vai além. Né? O nosso desafio não é renovar a pólice de quem tem, não é vender mais uma pólice de quem já tem uma. Nosso desafio é trazer outros consumidores que nunca compraram uma pólice de seguro para conhecer como funciona, o que ele pode ter, como é que ele vai proteger, vai mitigar um risco que ele tem. Isso aí eu acho que é a beleza do papel do corretor de seguros e das seguradoras, né? Sim. A gente vai todos os dias aí para a mídia falar dos temas e comentar. E a gente sabe muito bem que nem todo mundo vai chegar até o final de um vídeo, nem todo mundo consegue acompanhar aquilo que você está falando. E eu fico imaginando, o corretor de seguros ele deve abrir todos os dias o e-mail dele, deve receber sei lá quantos e-mails. Eu não sei como ele seleciona aqueles que ele vai ler. Os podcasts, essa nova forma de falar de seguros, ele pode, a qualquer momento, clicar lá e assistir. Né? Nós estamos disponíveis em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Google Podcast, quer assistir na sua TV, dá para programar, então assim, não tem onde você consumir da forma que você quiser. Tá no trânsito, escuta o podcast. Exatamente. Então essa curiosidade, eu sempre encorajo o corretor a ter. Eu sei que tem muito programa todos os dias disponíveis, mas ele, com o passar do tempo, ele vai sim encontrar aqueles que realmente têm a informação que ele deseja, que é importante para o modo de operar que ele tem. Eu tenho um conceito, Luiz, que eu sempre falo. Quando eu estou num ambiente com muitos corretores, alguns corretores às vezes me enxergam como concorrente. E eu falo assim tranquilamente, eu tenho dó de uma pessoa que vê o mercado de corretores como concorrentes. Nós temos um share de 30% de mercado de auto hoje feito, onde já tem de carros que podem ser contratados, porque muitas seguradoras já excluíram muitas possibilidades. Onde a gente teve, agora recentemente participei de um evento aqui na cidade de Curitiba, da Darwin, que já trouxe um número grande de veículos em proteção veicular, e 60% quase sem seguro, então uma grande fatia. Quando a gente vai olhar para o mercado de seguro de vida, isso daí se fala hoje em 17 no Brasil, mas quando a gente vai buscar os números, a gente está falando de 12 praticamente obrigados pela CLT, onde entrou algum processo e alguém ganhou lá atrás, obrigando que o seguro existisse, que eu acho que é um ponto a entender que fez um papel de conscientizar de uma certa forma, mas será que foi explorado e trabalhado ou só obrigado a ser feito? Porque imagino eu que o melhor seria que a pessoa que tivesse o seguro de vida obrigatório pensasse assim, opa, ok, mas e se eu sair dessa empresa? Não é importante eu manter esse seguro agora, né?
Quando a gente for falar de responsabilidade civil, eu acho que a gente vai pegar uma fatia ainda menor. Eu não, até te perguntar, você sabe o tamanho do mercado? De agora de cabeça. Não existe em nenhum local dados que a gente possa considerar como corretos. Uhum. Infelizmente, nós não temos essas informações. É uma deficiência do mercado de seguro de conseguir consolidar as informações de segurados, né, de apólices. A gente evoluiu agora para um portal do governo para poder achar o seguro de vida, né? Uma hora a gente vai chegar. Uma hora a gente chega lá, né? Mas o que chama a atenção realmente é do boca em boca. Você sai todo dia falando com os profissionais que têm maior risco. Vamos falar dos médicos. Pergunte ao seu médico se ele faz uma apólice de seguro. Todo médico que eu visito, eu ofereço. Eu falo, o doutor já tem? É importante. Eu escutei recentemente de um, olha, já tive inclusive reclamação, mas eu não contrato porque eu acho que não preciso. Eu falei, mas você não teve uma reclamação? Ele falou para mim, tive e não fui condenado. Eu falei, e o custo de defesa? Aí, mas isso não tem nada a ver com o seguro. Eu falei, tem a ver com o seguro. Então, eles mesmos não conhecem todas as coberturas que existem numa apólice de seguro de ano. O fato é que as apólices de responsabilidade está muito aquém do que deveria estar. E a gente focou muito nesse bate-papo e ficaríamos aqui horas se tivéssemos. A gente não falou de DAO, que também é uma demanda que hoje vai surgir, né? Pensa só, você que está aí nos assistindo às vezes, você ocupa um espaço de poder de fala de uma grande empresa e comete um erro. Né? O Genô, ele também foi um produto que demorou a ser incorporado às empresas como um produto que deveriam contratar. Quando surgiu as primeiras apólices, elas estavam muito ligadas, né? Quem tinha ações em bolsa, né? Toda a exposição no mercado de capitais. Isso não existe mais. Sim. Né? Isso não é só isso. Não é só mais isso que se que precisa. você vai ter como cobertura no seguro de Genô. Então, se você tem o papel de gestor de uma empresa, você precisa se preocupar também com mais essa apólice de seguros aí, que para a gente é super relevante. O cyber também é outro seguro que a gente já vai entrar, que eu acho que vem vindo do caminho da responsabilidade, né? O cyber, eu te digo que ele é mais uma evolução para garantir o segurado em função dos riscos de um processo de digitalização. E que muitas vezes o próprio seguro de responsabilidade civil não ampara a situação digital. Na grande maioria pelo que a gente já pesquisou e já viu, não tem um amparo, são seguros diferentes. Atuam muito próximos, mas diferentes. E as empresas precisam entender a exposição que elas têm nesse tipo de cenário, porque os ataques cibernéticos estão aí, todos os dados que elas têm, dados sensíveis, estão aí para serem protegidos, né? Para serem, de alguma forma, você precisa mitigar o que você vai fazer na hora de um evento. Esse é um grande ponto que a nossa sociedade vai dar, né? Hoje são os dados que acabam valendo, né? As informações das pessoas valem muito mais, às vezes, do que o saldo bancário dela. Mas o que é onde ela chega, o que ela detém, é um cuidado que as empresas que atuam com isso têm que ter. Você, se empresário estiver assistindo, tem que ficar alerta se você fica trafegando com dados das pessoas, né? Para que a gente faça. Luiz, a gente chega aí, infelizmente, à parte final, né? Por questões técnicas que nós temos que cumprir para o episódio ter a sua duração. Mas eu quero, primeiramente, te agradecer imensamente pelo convite. Falar que foi um prazer receber você no podcast, um corretor, aqui nesse episódio nosso especial aqui dos nossos parceiros na Santa Rita. Agradecer ao Ney, a Tati, a todo mundo que possibilitou que o nosso encontro acontecesse. As portas do podcast sempre vão estar abertas a Fator e a você. Então, sempre que precisar falar, Léo, preciso mandar para o mercado um recado aí que temos uma oportunidade. Contem conosco
E obrigado pela tua participação aí, a tua disponibilidade de vir de São Paulo, participar aqui com a gente em Curitiba. Não, um prazer. Primeiro, um prazer estar aqui, né? Sempre muito bom vir a Curitiba, encontrar os amigos. Depois de tantos anos, impressionante, né? O tempo vai passando, mas a amizade fica e cada momento desse é muito relevante, porque você descobre um monte de coisa que está acontecendo, né? É sempre muito melhor estar aqui. Eu que te agradeço essa oportunidade, agradecer a Tati, primeiro por todo o trabalho que ela vem fazendo aqui com a Fator, realmente é muito relevante, muito importante, e a gente dá muito valor a toda esse time que realmente no dia a dia faz parte da nossa seguradora. Eu queria deixar uma mensagem para o corretor de seguros. Fica à vontade, a câmera é tua. Falar para o corretor de seguros que a gente espera vocês dentro da nossa casa. O corretor de seguros é aquele que realmente pode fazer com que o segurado viva mais tranquilo. Encorajar o corretor de seguros a falar de todos os produtos. Vocês têm capacidade suficiente para isso e têm um poder de propagar. Tem a função de propagar. Tem a função. Eu acho que só vocês vão poder fazer com que o consumidor entenda realmente quais são os riscos que eles têm, né, e que seguro ele pode usar para mitigar esse risco. Contem com a Fator, contem com o nosso time. Já posso falar, contem com a Santa Rita aqui, com toda certeza. E estou à disposição sempre que precisarem. Perfeito, obrigado. Pessoal, para você que nos assistiu, muito obrigado. Mas eu falei para vocês nos meus stories que tinha uma novidade. Vocês estão vendo essa camiseta aqui que eu estou usando? Em breve você vai poder comprar essa camiseta e muitas outras também do podcast O Corretor. No final do programa, depois o Luiz vai postar lá nas redes sociais que eu trouxe a dele já para ele propagar cada vez mais essa ideia do seguro, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e uma boa noite para vocês.